Olá, gente. Estou aqui para falar do projeto de segurança pública, o projeto que muda a estrutura das polícias e reduz o poder dos governadores sobre as polícias. Vou esperar vocês entrarem. Boa noite a todas e todos. Obrigado por estarem aqui. Está chegando bastante gente. Vamos falar hoje, de forma bem objetiva, do que significa esse projeto que tanta gente falou sobre ele, tanta gente me perguntou, tanta gente boa escreveu sobre isso, que diz respeito à mudança da estrutura das polícias. Um projeto que tramita hoje na Câmara dos Deputados. A relatoria e quem o defende é a bancada da bala, muito ligada ao Bolsonaro. A base bolsonarista defende esse projeto e a gente vai aqui explicar que projeto é esse, o que ele significa, o que esse projeto quer dizer. Esse projeto tem a relatoria do capitão Augusto, é um deputado de São Paulo, esteve comigo também no pacote anticrime. Nós tivemos grandes embates no pacote anticrime. O capitão Augusto defendeu coisas ali, como por exemplo o excludente de licitude. É ele o relator hoje desse projeto. O capitão Augusto, ele é o presidente da bancada da bala, né, no Congresso Nacional, que tem um grande número de deputados. Eu vou tentar ler as mensagens de vocês, mas eu quero aqui resumir o que quer dizer esse projeto, que hoje está na capa dos jornais, uma série de pessoas falando sobre ele. O que ele diz? Quais são os pontos? Eu não vou destrinchar todo ele, que ele é grande, ele é muito sério, é muito grave. Este projeto talvez seja uma das coisas mais graves que a gente vai ter que se debruçar no próximo ano agora. Esse ano de 2021, esse ano legislativo, terá esse desafio. No meu entendimento, ele é um passo gravíssimo na ameaça à democracia brasileira. O que o projeto da mudança da estrutura das polícias diz? Ao contrário do que a gente luta há anos, primeiro eu quero dizer uma coisa, antes de começar a falar desse projeto. Eu não tenho dúvida da centralidade do debate da segurança pública. Eu faço esse debate da segurança pública há muitos anos. Trabalho há 30 anos com o tema da segurança pública. Então, sei da importância do debate da segurança. Ele é, sem dúvida alguma, extremamente relevante. Agora, o debate da segurança pública, ele é um debate do conjunto da sociedade. Ele não é um debate que pertence apenas às forças policiais. O debate da polícia, ele é muito importante. Qual é o modelo de polícia que nós temos? Qual é o modelo de polícia que nós queremos? Esse debate também não pode ser um debate exclusivo das forças policiais. A polícia pertence à sociedade. E este entendimento de que a polícia pertence à sociedade é o centro básico do debate deste projeto apresentado. O número do projeto é 4363 de 2001. Não é um projeto de agora, esse projeto já está tramitando há algum tempo. O que ele diz? Quais são os pontos mais importantes e mais preocupantes, na minha opinião? E eu vou relatar aqui para vocês, para que vocês também tirem as suas conclusões. Vamos lá. Primeiro o seguinte, esse projeto, ele reduz o poder dos governadores eleitos. Ah, mas o governador é ruim. O governador, ele é eleito, né? Se é um bom governador, vocês sabem o que eu acho do presidente da República, mas ele é eleito, né? Então, assim, o presidente eleito, ele tem prerrogativas, porque ele foi eleito, né? Os governadores são eleitos. O governador, ele escolhe o comandante-geral, ele escolhe o chefe da polícia. Por quê? Porque a política de segurança pública é determinada pelo governo eleito. As políticas de Estado, elas são definidas por um governo eleito, né? Que tipo de policiamento, como vai ser esse policiamento, isso cabe ao governo do Estado. O que esse projeto diz? Esse projeto diz o seguinte: o comandante-geral da polícia será escolhido por lista tríplice, como acontece com o Ministério Público. Ou seja, não será uma livre nomeação do governador. Então ele reduz o poder do governador sobre a polícia. No caso do delegado geral, é assim que ele chama no projeto de lei, ele é escolhido pelo governador, mas para ser destituído, para ser demitido, tem que passar pela Assembleia Legislativa, o que já dá aos deputados um poder também de controle sobre a polícia para as determinadas negociações, o que é grave. E além da lista tríplice, ele cria um mandato de 2 anos. Tanto para o comandante da polícia como para o comandante do Corpo de Bombeiros.
Isso, sem dúvida alguma, reduz drasticamente a capacidade de políticas públicas de segurança. Isso acaba, na prática, dizendo que quem vai definir a política de segurança da qual a polícia vai servir é a própria polícia. Ou seja, a polícia vai pertencer à polícia. E não a polícia pertencer a uma política pública de uma sociedade que elege democraticamente o seu governador. Percebam o quanto isso rompe com um processo democrático na área da segurança pública. Nós temos um histórico sobre isso. Então este é um ponto. Ele é seguido de outro ponto muito grave, muito grave. Ele diz que a União, ou seja, o governo federal, pode requisitar as polícias como força auxiliar da defesa, como força auxiliar das Forças Armadas. Ele dá ao poder federal, e é isso que o Bolsonaro quer, né? Vamos combinar? Ele dá ao poder federal a capacidade de ingerência total nas polícias estaduais. O governo federal pode, na garantia da lei e da ordem, requisitar as forças se utilizando do artigo 144, que há anos a gente vem debatendo quando ele precisa ser alterado. É isso. Você imagina hoje o Bolsonaro podendo utilizar as polícias militares estaduais. O mesmo Bolsonaro que já disse que se perder a eleição de 22, o que vai acontecer no Brasil será pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem disse isso foi o presidente Bolsonaro. Esse mesmo presidente terá o poder de, diante de uma situação de crise de lei e de ordem, ter ele o comando das polícias militares. Olhem a gravidade que é. Isso é um dos maiores retrocessos que nós já vimos na área da segurança pública. Isso é muito grave. Então leiam o projeto, estudem, opinem sobre isso. Este não é um debate só de especialistas de segurança pública, esse não pode ser um debate apenas de agentes da segurança pública. Este tem que ser um debate do conjunto da sociedade. Esse é um ponto, né? A farda, o símbolo, tudo será feito pela União. Pela União. É a União que vai definir uma série de coisas que cabem hoje aos estados. Ele tira completamente a polícia da mão dos governadores e dá mais ao presidente da República poder sobre as polícias. Isso seria grave em qualquer governo brasileiro. Em qualquer governo brasileiro. Você imagina no governo Bolsonaro, que é claramente um governo que defende a regime militar, que defendeu a ditadura, que defendeu a tortura, que defendeu grupos de extermínio. Não sou eu que estou dizendo, isso é público. Vocês imaginam isso? O que a gente pretende fazer, está perguntando aqui, o que a gente pretende fazer é derrotar esse projeto. Por isso eu estou fazendo essa live, por isso a gente está falando sobre ele, por isso está tornando esse debate público. É muito grave o que está acontecendo, é muito grave o que significa um projeto como esse. Mas vamos lá, e eles ficariam subordinados ao Ministério da Defesa. Olha como é grave. O comandante-geral da Polícia Militar terá a mesma prerrogativa do que secretário de Estado. Mais do que isso, cria uma nova estrutura hierárquica, ele cria a ideia de generais policiais militares, general brigadeiro, major general, brigadeiro general, tenente general, o que, aliás, é um projeto que gera custo, o que torna inconstitucional, no meu entendimento, né? A União vai fazer os símbolos, fardas, símbolos de identidade, e ele cria a Justiça Militar Estadual. Olha o tamanho desse retrocesso. Ele cria a Justiça Militar Estadual. Esses militares serão julgados não pela justiça comum, como hoje acontece, tirando o caso de ação dolosa contra a vida, que aí é júri popular. Fora isso, é a Justiça Militar que vai julgar os militares. Cria uma justiça específica. É um retrocesso sem tamanho na área da segurança pública. É disso que a gente está falando. Quem está defendendo isso é a bancada da bala e é o grupo ligado ao Bolsonaro. São eles que estão defendendo esse projeto. Nós temos que fazer um debate, nós temos que chamar o conjunto da sociedade civil e dizer, nós queremos uma sociedade. Olha outro ponto curioso que eu lembrei agora. Sabe a segurança privada? Essas companhias de segurança, vocês sabem que o número de agentes da segurança privada é muito maior do que o número de agentes da segurança pública. Pois bem, o número de agentes da segurança privada, hoje, ele é subordinado a uma fiscalização da Polícia Federal, que é precário. É precário, sim. É precário. Mas hoje passaria as polícias estaduais. As polícias estaduais é que iriam controlar a polícia privada.
Olha, nós sabemos a quantidade de empresas de segurança privada que pertencem a policiais, que mesmo não podendo, porque não pode, nós sabemos que são de parentes e que disfarçadamente pertencem a policiais. Vocês imaginam se o controle da segurança privada, que já é ruim, é frágil na mão da Polícia Federal, passa para as polícias estaduais. É não ter controle algum sobre a segurança privada. Né? Então é muito grave, a gente está diante de um projeto que é extremamente ameaçador da segurança pública. É um retrocesso. Ele pega o pouco avanço que nós tivemos na Constituição de 88 na área de segurança pública e uma luta de décadas de tanta gente importante e coloca na lata do lixo. Isso não pode passar no Congresso Nacional em hipótese alguma. Isso, sem dúvida alguma, remete a um debate da presidência da Câmara agora, né? Porque eu acho ruim que o candidato bolsonarista vença essa eleição, o candidato apoiado por Bolsonaro, que já disse nos jornais de hoje que apoiaria esse projeto, que colocaria para votar. Agora, nós temos que fazer uma grande força no conjunto da sociedade para debater esse projeto a fundo. Mas vamos lá. A polícia tem que ser valorizada? Tem. A polícia tem que ser valorizada. Você tem que ter um plano de cargos e salários, você tem que ter uma formação mais qualificada, né? Você tem que ter um salário digno, você tem que ter condições de trabalho, sem dúvida alguma. A polícia hoje merece muito investimento. Você tem que ter mais recursos para a segurança pública, investimento em inteligência para preservar mais a vida dos policiais. Isso é fato. Agora, este projeto, ele não traz isso. Ele não traz isso. Ele traz uma capacidade de um grupo político dentro da polícia assumir a política de segurança pública independente dos governos. O discurso que está se usando, o discurso que a bancada da bala está usando para dizer que ele é defensável, diz o seguinte: olha, esse projeto acaba com a interferência política na polícia. Não! O que estão chamando de interferência política na polícia é um governo eleito pelo povo definir qual é a política de segurança. Isso é regra da democracia. O que ele está dizendo aqui, nesse projeto, é que quem vai definir a política da polícia é a própria polícia. A polícia não vai mais pertencer à sociedade. A polícia não vai mais, a polícia pertence a ela mesma. Isso é muito perigoso. Os exemplos mundiais são gravíssimos nesse sentido. Isso é um instrumento absolutamente totalitário de poder. Então a gente precisa dar atenção a isso, a gente precisa olhar esse projeto. Eu sei que a gente está num grande debate sobre a questão da vacina, eu tenho postado sobre isso, tenho falado sobre isso. Isso, sem dúvida alguma, é prioridade absoluta no Brasil, mas nós não podemos descuidar de algo que é tão ameaçador à democracia brasileira neste momento, como esta mudança proposta pela bancada da bala, base do Bolsonaro. O Bolsonaro quer ter um controle armado da sociedade brasileira, porque ele é um autoritário. O Bolsonaro não é uma continuidade democrática de um presidente eleito. O Bolsonaro é uma ruptura da democracia. Por isso é tão importante detê-lo. Por isso é tão importante não permitir que o bolsonarismo chegue às nossas vidas. E isto aqui é transformar as polícias estaduais em polícias bolsonaristas. É esse o projeto. O projeto que está colocado é transformar as polícias militares e polícia civil em polícias bolsonaristas. Vocês lembram o que aconteceu no Ceará? O motim que aconteceu no Ceará? Foi muito grave, né? Um tiro no peito dado num senador, né? Que independente de ter agido de forma ali imprudente ou não, não cabe você dar um tiro no peito de alguém, né? Com uma arma de fogo. Aquele motim era um motim organizado por setores da base bolsonarista. Esse modelo de polícia, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o avanço das milícias no Rio de Janeiro é gravíssimo. Quando eu presidi a CPI das milícias. Quando eu presidi a CPI das milícias, o Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Como é que se legaliza a máfia? Até hoje ele não explicou. Mas defendeu abertamente as milícias. Vocês imaginem uma polícia que tem a forte influência da milícia, como no Rio de Janeiro, que evidentemente não são todos, aliás, setores da Polícia Civil e mesmo da Polícia Militar combatem a milícia, mas hoje a milícia domina a vida de 1 em cada 3 pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro. Vocês imaginem uma polícia com esta autonomia, o governador sem nenhuma capacidade de agir sobre a polícia, num amplo domínio das milícias. Nós já temos a polícia que mais mata no mundo. Não há nenhuma polícia no mundo inteiro que mate mais do que a polícia brasileira. Esta polícia
precisa de valorização, mas precisa de controle, precisa de política pública, precisa de proximidade com a vida das pessoas, precisa de cidadania, precisa estar vinculado à democracia, não vinculado a um projeto autoritário de poder. É disso que a gente está falando. Então, o que a gente está vendo é um projeto que se assemelha a regimes absolutamente ditatoriais, que precisavam do controle das forças policiais e que precisavam dar às forças policiais uma conotação política autoritária. É isso que o Bolsonaro quer. Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, que se não tiver o voto registrado, né, na urna eletrônica, aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos, ele está ameaçando a democracia. E na mesma semana começa a se falar de um projeto que dá ao presidente da República uma capacidade de ingerência maior nas polícias militares. Evidente que está desenhado um projeto autoritário de golpe. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um desenho absolutamente claro de golpe. E de golpe utilizando as forças militares estaduais. Nós queremos uma outra polícia. Nós queremos uma polícia que tenha bons salários. Nós queremos uma polícia que seja valorizada. Mas nós não podemos querer uma polícia que seja a imagem de Bolsonaro, né? Que defenda a tortura, que represente o medo nas áreas mais pobres. Isso nós não queremos. E falo isso com amplo respeito aos policiais bons, aos profissionais da segurança, que seguem a sua vida de policiais. Como profissionais sérios, sem dúvida alguma, eles concordam comigo. Eles são agentes do Estado. A polícia não é um agente da polícia, a polícia é um agente da polícia e do Estado. A arma que o policial usa é uma arma do Estado. Tem que servir ao interesse público. Então você não pode criar uma corporação que responde por ela. É completamente diferente da natureza da polícia. Não é um poder em si, né? É disso que a gente está falando. Essa autonomia da polícia é uma autonomia perante uma política de segurança pública, definida como pela participação da sociedade, com controle da sociedade, com qualificação diante de um projeto de cidadania. Não isso que a gente está assistindo. Então, minha gente, querer que a polícia seja uma cópia das Forças Armadas é um projeto autoritário. Esse projeto está tramitando. Esse projeto tem hoje como relator o presidente da comissão, da bancada da bala, né, que é presidente da Comissão da Segurança Pública do Congresso Nacional. Agora, esse é um debate que nós temos que transformar num debate mais público, num debate mais acessível. Então, eu entrei aqui hoje para explicar esse projeto. Eu estou tocando em alguns pontos que são importantes, né? Lista tríplice, redução do poder do governador, uma nova hierarquia. Uma coisa que eu esqueci, um policial que responde a inquérito, ou seja, réu em processo, ele pode ser promovido. Ele pode ser promovido, isso está no projeto. Então o projeto traz uma série de coisas que são muito graves. É absolutamente corporativo, mas corporativo no pior sentido da palavra, para fazer com que essa instituição que hoje já tem tantos problemas de eficácia, já tem tantos problemas de violência, seja ainda pior. Nós não podemos permitir que façam isso com a polícia, né? Em homenagem à polícia, esse projeto tem que ser derrotado. Então, fica aqui o alerta, né, para que a gente possa entender, né, o que significa isso. Isso não é um problema só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem problemas específicos muito graves, talvez na área de segurança pública um dos mais graves. Não é o lugar que tem o maior número de homicídios, mas sem dúvida alguma é um lugar onde o crime organizado mais avançou sobre a vida das pessoas. Então que a gente possa, estou vendo o Thiago Prata aqui, Pratinha, professor Túlio, vereador eleito, é importante que a gente faça esse debate, que a gente amplie esse debate nas nossas casas, nos nossos espaços de trabalho. Eu sei que tem outros temas importantes, eu já postei aqui sobre o absurdo que é você manter a prova do Enem nesse domingo, no próximo domingo. O Enem tem que ser adiado, a gente está diante de uma calamidade de saúde pública das mais brutais. Tem o debate da vacina, a gente sabe, e a gente tem feito isso, é só vocês acompanharem nas nossas redes sociais. Agora, este debate da segurança pública não pode ser secundarizado. Entendam o que significa esse projeto, participem, se aproximem desse tema, porque o tema da segurança pública não pode ser um tema estranho à esquerda. O tema da segurança pública não é monopólio da direita. O monopólio da direita é o medo e que se utiliza da segurança pública para seus objetivos eleitoreiros.
Então, que a gente faça um debate de segurança pública, que a gente apresente o nosso projeto de segurança pública, né? E este projeto aqui é um projeto autoritário, é um projeto totalitário, é um projeto que transforma as polícias na imagem de Bolsonaro. Isso não interessa a ninguém. Queria agradecer muitíssimo as quase 600 pessoas que ficaram aqui com a gente. Isso aqui vai ficar gravado na nossa página, então vocês podem divulgar, podem pedir para que as pessoas assistam, vai estar nas nossas redes. É isso, gente. Um grande beijo para vocês, boa noite. Bom 2021 para todos nós e que a gente comece derrotando o Bolsonaro em 21 e que em 22 a gente restabeleça a democracia plena nesse país. Um beijo grande, obrigado pela atenção de vocês.